Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para eu repassar cada um dos resultados do UFC 328. Começando com a primeira luta, categoria peso mosca, tivemos o José Ochoa contra o Clayton Carpenter. Quem venceu foi o favorito Ochoa na decisão unânime. Conectou muito mais golpes, tá? Chegou a tomar ali sim uma queda, né, do Clayton Carpenter, que tentou 7 quedas, né? Porém não teve muito controle, foi 1 minuto e pouquinho, então no geral o Ochoa deu uma aula, né? Ele golpeou muito mais nos 3 rounds, né, ali nos significativos, conseguiu inclusive knockdown no primeiro round, então logo no início já deu pra ver que o Clayton Carpenter fazia sentido ser azarão, né? Porque ele sofreu bastante e tomou um triplo 30-27. Na segunda luta, ali no peso médio, a gente teve o Baisangur Susurkaev contra o brasileiro Jordan Santos. Quem venceu foi o Susurkaev por finalização no terceiro round. Aqui a gente teve um bom começo de luta do brasileiro, tá? Lembrando que o brasileiro pagava absurdos, eu até tenho anotado aqui, acho que era R$7,50, né? Ou R$8. Então, assim, tava pagando muita coisa. E o Baisangur, no primeiro round, teve algumas dificuldades, né? Eles tiveram ali a quantidade de golpes significativos e totais praticamente empatados, mas o brasileiro estava bem, né? Ele estava mostrando que ele tinha qualidade para entregar uma luta parelha ou até mesmo vencer a luta e começou até a tirar sarro ali com os chutes que o Baisangur errava, começou a ficar confortável, sorrindo e tal. Então ele estava solto, né? O que era importante, porque ele é bom e ele tinha sim, apesar da cotação, chances de vencer. Só que quando vai para o segundo round e depois para o terceiro, o brasileiro diminui um pouco o ritmo, né? Então no segundo ainda foi melhor que o terceiro, né? No segundo, ele ainda conectou bastante golpe, apesar de conectar menos, tá? Tanto significativos quanto os totais e tal. Teve uma tentativa de queda dele, mas ele não conseguiu derrubar. Então o Baisangur já meio que retomou as rédeas aqui da luta, né? Começou a ficar mais rápido, acertar mais golpe, né? Não só volume de golpes conectados, mas mesmo a precisão dele foi maior. Então começou a dar uma azedada. E como faltava um round ainda, eu que tava animado no primeiro round, aliás, eu tava em live, né? Não aqui no canal, mas lá no CFX, eu tava meio que comemorando porque eu tinha botado uma fezinha no Jordan, mas depois do segundo round eu meio que dei uma desanimada, né? Mas enfim, a gente vai pro terceiro, e aí no terceiro, onde lasca tudo, né? Porque o Susurkaev consegue conectar muito mais golpes totais, significativos, consegue derrubar, consegue controlar, ainda consegue a finalização. Então, o terceiro round ali, realmente, desde o início dele, porque desde o segundo, na verdade, já deu pra ver que o Jordan não ia conseguir ali continuar mais rápido, ofensivo, confortável, né? Ele começou realmente a cair de performance. Então, o início da luta do Jordan foi muito bom, porém, depois ali que terminou o primeiro round, ele caiu bastante de rendimento e acabou sendo derrotado. Então a gente se animou no comecinho, mas depois a esperança foi por água abaixo. Depois, na terceira luta, no peso pena, tivemos o Pat Sabatini contra o William Gomi. Quem venceu foi o Pat Sabatini na decisão unânime. Para mim, uma das lutas mais chatas do card, como esperado, né? Eu já tinha avisado no vídeo pré-evento, e foi exatamente o que eu achava, né? Fiz a minha fezinha no Sabatini e que ia pra decisão, porque, cara, era muito fácil, não tinha muito pra onde ir. Apesar do William Gomi ser muito bom na trocação, perigoso, o Sabatini não ia dar muita oportunidade, então uma luta completamente previsível, o que torna ela meio sem graça, e é isso, Sabatini só amarrou, foi vaiado, e não tem mais muito o que falar, tá? É um cara que é muito bom, tecnicamente, fazendo o que ele faz, tem aquele jogo que é eficiente, legal, parabéns pra você, mas eu não faço questão de assistir, eu assisto porque eu tenho um canal aqui, que se eu não tivesse, eu ia fazer minha pipoca, ia, sei lá, jogar peteca, e depois eu voltava pra assistir o resto do card. Então, uma luta que podem falar o que quiser, eu tenho direito de ter minha opinião, eu acho uma porcaria, chata, não gosto, e é isso. Parabéns pra ele, obrigado pelo dinheiro, mas eu não gosto. A próxima fez o médio Roman Kopylov enfrentou o Marco Túlio. E aqui o azarão Kopylov, que era um azarão meio assim, que eu falei, né? Tanto que na live, escolhendo ali ao vivo, eu fui de Kopylov, né? O Kopylov acabou vencendo na decisão unânime, mas não foi uma luta fácil, tá? Realmente parecia que o Túlio ia vencer. Por quê? Primeiro round, o Marco Túlio conectou mais golpes, tá? Significativos, totais, parecia melhor, né? Mais punch. Então, apesar do Kopylov ser alinhadinho, ter velocidade, o Marco Túlio realmente dava pra ver que ele machucava mais, tá? E isso eu falei também no vídeo pré-evento. O punch dele era maior. Então o Kopylov ia ter que buscar alternativas, combinação, enfim, ia ter que ser cauteloso, mas poderia achar ali as oportunidades, que foi mais ou menos o que aconteceu no segundo round, porque no segundo round o Kopylov consegue achar uma mão perfeita, consegue o knockdown, a partir do knockdown, dos golpes conectados, né, ele acaba tendo muitos golpes onde poderia até ter acabado a luta, tá, essa é a verdade, mas ele não quis. Então, eu não entendi muito. Ele decidiu, quando tava quase nocauteando, grudar, né? E tentar finalizar. Eu não sei se ele cansou de bater, mas enfim, ele não precisava nem bater com força, era só ele bater de qualquer jeito ali que dava pro árbitro parar a luta, né? Mas enfim, acabou ganhando o round. Não entendi por que que ele trocou, né? Ele mesmo interrompeu o próprio nocaute
pra segurar, sei lá, mas ok, né? Aí a gente vai pro terceiro round. Aí o terceiro round, o Marco Túlio tentou voltar, tentou colocar os golpes mais duros de novo e tal, mas o Kopylov já começou na malandragem, é um cara inteligente, né? Conseguiu ali derrubar, conseguiu controlar por quase 2 minutos, né? Conseguiu inclusive knockdowns de novo, porque aí o que acontece? O Marco Túlio sofreu um knockdown muito forte, quase foi nocauteado, né, no segundo round, então ele volta ali mais debilitado, então acabou tomando mais golpes duros, já não estava com a mesma velocidade, a confiança do Kopylov cresceu, então você soma tudo ali, o Kopylov conseguiu encontrar mais knockdowns, mais oportunidades, enfim. E também poderia ter nocauteado, mas de novo ele preferiu, quando estava quase nocauteando, grudar, né? Não sei se ele falou para algum amigo dele apostar na decisão, eu não sei o que aconteceu, mas ele realmente não quis acabar com a luta, né? Então ele teve 3 knockdowns na luta, mas não nocauteou. Tá, então é isso, essa foi a luta. Aqui foi mais ou menos como o Jordan Santos, né? Tipo assim, o brasileiro começou bem, né? Parecia que dava e no fim deu merda, né? Mas enfim, paciência. O Marco Túlio conseguiu performar bem, mas o Kopylov é o que eu sempre falo, é realmente um cara chato, vinha das derrotas e tudo, mas é um cara habilidoso, é um cara técnico, é um cara que dá pra entregar, né? Ainda perdeu o começo ali, mas depois se recuperou. Enfim, paciência, né? A gente que torcia pro Marco Túlio e pro Jordan, nos lascamos. Depois a gente vai pro peso leve, Jim Miller enfrentou Jared Gordon, e aqui, de novo, na live, mais um azarão que eu quis arriscar e deu muito certo, pagava 4 e pouco. Jim Miller finalizou no primeiro round com uma burrice do Jared Gordon. Jared Gordon fazia sentido ser favorito, né? Meu palpite até era Jared Gordon, mas, de novo, eu sempre separo palpite e fezinha, porque é assim que dá pra ganhar dinheiro, né? Se você for sempre fazer fezinha quem você só acha que ganha, sem considerar cotação, nem nada, risco, vai dar merda o tempo todo, né? Então aqui, pro risco do Jim Miller ganhar, que a chance era bem grande, eu acabei arriscando, e aquilo, o Jared Gordon podia, né, continuar ali na manha e tal, mas ele decidiu grudar ali, e o Jim Miller, porra, que tem trocentas finalizações, simplesmente aproveitou a oportunidade de bandeja que o Jared Gordon deu. Então, o Jim Miller acabou aí com essa vitória. Então é isso, né? Jared Gordon, um cara experiente e tal, mas você vê que mesmo sendo experiente, os caras fazem besteira. Então, parabéns pro Jim Miller, que conseguiu uma belíssima vitória logo no primeiro round aí. É um cara oportunista, né? Você vai dar bobeira com um cara que finaliza todo mundo? É isso que acontece, né? Depois, peso leve de novo, Grant Dawson enfrentou o Matheus Rebeck. Quem venceu foi o favorito Grant Dawson por finalização no terceiro round com 4 minutos e 42. Aqui eu fui de Grant Dawson, só que eu botei que ia pra decisão e o filho da mãe, faltando 18 segundos, finalizou, né? Mas tudo bem, ainda assim foi lucro, né? O Matheus Rebeck foi até que bem, né? Conseguiu ali um knockdown, conseguiu alguns golpes, né? É um cara que eu sempre falo, falei no vídeo pré-venda também, um cara guerreiro, um cara que entrega dificuldade. O Grant Dawson é um cara que amarra um pouco a luta, mas nessa luta o Grant Dawson até que quis trazer um pouco de entretenimento, né? Ele acabou trocando bastante, até se expondo de certa forma, porém deixou a luta mais legal. Então é isso, conseguiu a vitória. Uma luta interessante, né? Porque, de novo, o Grant Dawson não quis ficar 100% na estratégia de sempre grudar e tal, até porque o Matheus Rebeck consegue também defender, enfim, é um cara que é mais baixo, então ele conseguia ter alguns recursos ali para atrapalhar um pouco esse jogo do Grant Dawson. Então, gostei da luta. Depois a gente vai pro meio médio, tivemos o Yaroslav Amosov contra o Joel Álvares. Aqui foi uma aula, tá? O Amosov, na minha opinião, tinha uma tarefa até que difícil, apesar dele ser favorito, eu ter apostado nele. Ele teve uma tarefa difícil. Por quê? O Joel Álvares é um cara perigoso da trocação, é grandão, né? É um cara bem habilidoso ali, então assim, não é uma luta fácil para ninguém, só que o Amosov, ele conseguiu 6 quedas, ele conseguiu uma queda no final da luta ali espetacular e conseguiu já ir para finalização, então assim, ele deu uma aula, ele pegou um cara difícil, uma luta difícil e conseguiu vencer passando o carro. Então, o Amosov, na minha opinião, vem confirmando com esse nível de performance que ele é um cara para brigar pelo topo da categoria meio médio. É um cara que troca, é um cara que tem wrestling, é um cara que tem jiu-jitsu, é um cara extremamente experiente. Então, assim, esse cara, eu já tinha falado antes, vou falar de novo com mais essa vitória, que ele tem tudo para brigar com o top 5 e tem tudo, sim, para tentar cinturão no futuro. O cara é de verdade, tá? Muita gente vê os caras, vem de outro evento, não, tudo bem. Eu posso, né, ter muita gente aqui falando, porra, o cara ganhou uma, ganhou duas, você já tá falando tudo isso. Não, mas eu falo antes ele ganhar essas lutas mesmo, tá? E ele vai se provar com o passar do tempo. Vamos esperar, vamos ver as próximas, tá? Mas eu enxergo muita capacidade nesse cara. É um nome para aguardar. Ele tem jogo para complicar para praticamente todo mundo nessa categoria. Depois, categoria peso médio, tivemos o Ateba Gautier contra o Ozzy Dias e o grande favorito, acho que era o maior da noite, Gautier, venceu por nocaute no segundo round com 1 minuto
minuto e 10. Aqui foi esperado, né? O Ozzy Dias conseguiu passar do primeiro round, pelo menos, que já era algo que ia surpreender, porque, né, nas bolsas e tudo ali tava um favoritismo, assim, pra luta acabar logo no começo, mas foi só isso, né? Sobreviveu um pouquinho ali, mas quando começou a entrar as mãozadas, o Ozzy Dias realmente acabou sofrendo bastante. Não chegou ali, na verdade, dava pra parar realmente, né? Teve gente que falou que não foi errado, e tem gente que vai falar que podia ter deixado. Eu sempre vou falar aquilo, né? Podia deixar dar 1 ou 2 a mais ali, mas tudo bem, né? Enfim, uma luta aí que era previsível, né? É legal porque é nocaute, mas era bem previsível que o Gauthier ia conseguir um nocaute aí. Mas enfim, vamos ver ele subindo degrau a degrau. O que acontece, né, com nomes mais difíceis aí, mas que realmente é um cara monstruoso fisicamente e mesmo golpeando, ele né? Enfim, mas eu acho que tem que lapidar não só a trocação, quanto o resto, né? Mas é legal, né? Entrega entretenimento aí. Depois, peso leve, tivemos o King Green contra o Jeremy Stephens. Quem venceu foi o grande favorito, King Green, por finalização, com 4 minutos e 20. Falei no vídeo pré-evento, né? Bob Green, ou King Green, na minha opinião, tem um boxe excelente. Mesmo o Jeremy Stephens tendo também qualidade no boxe, sendo nocauteador, eu não enxergava que o Jeremy Stephens ia complicar pro King Green ali na trocação. E fora isso, que no fim acabou acontecendo, o Bob Green tem sim boas finalizações, tá? Então, ele conseguiu aproveitar a oportunidade e ainda por cima finalizar. Então, eu acho que ali na trocação ele venceria de qualquer jeito, mas ele conseguiu até diversificar um pouco, né? Apesar de recentemente ele ter vencido na finalização também, né? Ele conseguiu mais uma. Então, é um cara de 39 anos que continua performando bem e continua provando que ele tem um boxe excepcional e tem sim finalização se acabar se embolando. Então, é um cara legal. Obviamente, não tem mais idade e tá pegando nomes que já estão mais pra trás, vindo de derrota e tal. Então, não vai subir em ranking, nem cinturão, nem nada do tipo. Mas é um cara que entrega qualidade de luta, entrega entretenimento. Então, tem, na minha opinião, muita luta pra render. Mesmo que perca de vez em quando, é um cara que entrega, é um cara que fala bem, enfim, é um cara que, na minha opinião, se quiser, tem bastante luta pela frente, mesmo fazendo daqui a pouco seus 40 anos, passando seus 40 anos, ele se pega caras assim, um pouco mais da trocação e tal, como o Jeremy Stephens, né, tem entretenimento garantido, tá? Então é um cara que eu falo sempre, né, eu gosto de assistir porque entrega, e mais uma vez, na minha opinião, ele entregou. Depois, no meio médio, a gente teve o Sean Brady contra o Joaquin Buckley, quem venceu foi o Sean Brady por decisão unânime. Aqui teve um fato estranho, né, ele começou muito favorito, quando eu gravei o vídeo de favoritos. Depois, horas antes da luta, tá? Assim, horas antes, no mesmo dia, horas antes, ele ficou muito azarão. O Buckley chegou a pagar 1,45 mais ou menos. Eu achei estranho, procurei notícia pra ver se era lesão, o que aconteceu. Não encontrei nada de real, né? Encontrei boatos, né? De lesão, papapá, mas nada oficial, nada que realmente eu olhasse e falasse, pô, faz sentido. Então, como eu achava que o Sean Brady ia vencer, e falei no vídeo pré-evento, eu não tinha feito a minha fezinha ainda, então eu aproveitei que ele tava 2 e pouco, né? E fiz muito bem, porque desde o início da luta deu pra ver que não dava pro Buckley. Eu falei no vídeo pré-evento, se o Brady derrubar, pode ficar tranquilo quem botou dinheiro no Brady. Se você botou dinheiro no Brady e o Buckley defender 2, 3 quedas, eu falei, você pode se preocupar, tá no vídeo, né? E o que aconteceu? Ele tentou derrubar e conseguiu. Aí eu falei, pronto, derrubou, tá controlando, falei, já era, né? Vai ser muito difícil mudar isso aqui, porque o Brady é um cara que sempre vai pra esse plano de jogo, cara metódico, não é um cara que vai ficar brincando de se arriscar e nem nada. E foi o que ele fez. Segundo round, derrubou logo no começo, controlou por 4 minutos e 33. Terceiro round, derrubou de novo e controlou por mais 4 minutos e 24. Então, o Buckley não tinha jiu-jitsu para ameaçar o Sean Brady e não tinha jiu-jitsu nem qualidade técnica suficiente para sair de baixo, para levantar, para levar risco. Então, o Sean Brady ficou completamente confortável a ponto de 2 juízes, tá, marcarem 30-25, ou seja, realmente foi um domínio completo. O Buckley, que é um cara extremamente perigoso, muita qualidade, muito forte, não viu a cor da bola, tá? Foi uma luta muito fácil para o Sean Brady e ainda bem que eu não tinha feito a fezinha antecipada, porque eu peguei a cotação muito mais alta, acho que é 2,50 que eu peguei e foi muito melhor. Então, muito obrigado aí, não sei qual foi o motivo da cotação fazer isso, mas me ajudou bastante. Então, muito obrigado aí quem foi o responsável. Depois a gente vai para os pesos pesados, Alexander Volkov contra Valdo Cortez Acosta. Quem venceu foi o favorito, Volkov, na decisão unânime, foi meu palpite, né? Foi ali o que eu arrisquei na fezinha, inclusive. O Valdo Cortez Acosta teve momentos bons, chegou a vencer round, mas não foi o suficiente para vencer a luta.
tá? O Valdo Cortez Acosta tem o box como ferramenta, porém, eu falei na live também, ele não anda muito bem, ele não conseguia cercar muito bem, e como o Volkov é muito alto e tem a trocação mais completa, tem seus chutes para usar e tal, ficou difícil do Valdo Cortez Acosta enquadrar o suficiente. Então, o Volkov tomou algumas mãos, ficou um pouco assustado, um pouco receoso, não soltou tanto as mãos dele, que eram eficientes, e aí nisso deu uma equilibrada, tá? Na minha opinião, poderia até ser uma luta mais fácil, não foi porque o Volkov ficou um pouco perdido. E de novo, se o Valdo Cortez Acosta andasse melhor, cercasse melhor, fosse um pouco mais agressivo, ele até poderia ter vencido a luta. Mas é isso, né? Você tem uma arma só, que é só a trocação, e ela é bem simples, então dificulta, né? Contra um cara que poderia até ter derrubado, poderia ter buscado jiu-jitsu, é um cara que tem vantagem física de ser mais alto, ter mais envergadura, ter mais perna, então realmente era uma luta que fazia todo sentido o Volkov ser favorito, como eu falei, mesmo o Valdo Cortez Acosta tendo um bom momento. Então é isso, tá? Uma luta que na minha interpretação foi bem parecido do que eu achava, tanto é que a fezinha aí nem era tão difícil de escolher, então foi isso, né? Nada demais, talvez eu acredito que o Volkov, por ser, na minha opinião, de novo, melhor que o Valdo Cortez Acosta, ele poderia até ter vencido com mais tranquilidade, né? Foi um aperto ali, na minha opinião, vendo os dois no papel, meio desnecessário. Tudo bem, de novo, o Valdo Cortez Acosta, se fosse melhor em algumas áreas, ele poderia até ter mais chance, mas não é. Então é isso, o Volkov, que na minha opinião é o melhor lutador, realmente venceu. Só esperava um pouquinho mais de domínio dele, né? Mas tá tudo certo, né? Também não é um cara que eu torço, então tanto faz. Depois, na penúltima luta, disputa de cinturão peso mosca, tivemos o Joshua Venn contra o Tatsuro Taira. Quem venceu foi o campeão, ele defendeu com sucesso, venceu por nocaute lá no 5º round com 1 minuto e 32. Eu fiz um vídeo só falando dessa luta, mas obviamente eu vou falar aqui também, tá? Então vamos lá, o Joshua Venn conseguiu 2 knockdowns, conectou mais golpes significativos, mas tomou sim muitas quedas, que era o jogo do Tatsuro Taira, tomou 8 quedas, sofreu bastante controle também, porém, o Tatsuro Taira, apesar de começar muito bem, ele era favorito, conseguia implementar o seu jogo, seguir a sua estratégia, o Joshua Venn provou mais uma vez que ele se defende bem no chão, que ele consegue levantar, ele consegue brigar ali para sair do controle, então não é um cara passivo nesse jogo, e ele volta para onde ele é melhor, que é o boxe, que é a contundência dele, que é a qualidade de variar no boxe, né? Você vê que ele bota upper, ele combina bem, então ele não dá sempre os mesmos golpes, então é um cara que é baixinho, então também para ficar derrubando não é tão fácil, né? Então assim, tem muitas qualidades e conseguiu aqui vencer a luta, mesmo de novo começando perdendo a luta. É um cara calmo, você vê que ele não se afobou enquanto ele estava sendo controlado, o gás dele é bom, tá? Os dois deram uma arrefecida, mas o gás dele é muito bom. E o Tatsuro Taira teve a paralisação ali, que de novo para mim poderia ter deixado ele tomar mais um ou outro, ele reclamou bastante, mas enfim, fazer o quê? E o Tatsuro Taira merece os parabéns. Tudo bem, ele era favorito e não venceu, o que pode gerar frustração em muita gente, mas na minha opinião, ele mostrou muita qualidade. Ele conseguiu trocar em alguns momentos com o Joshua Venn, que é difícil, mas ele conseguiu. Ele conseguiu seguir a estratégia de derrubar e controlar, só que assim, obviamente, né, ele cometeu mais erros, por isso que ele perdeu a luta, mas faz parte, né? É uma disputa de cinturão, é uma luta extremamente difícil, então ele passou por essas dificuldades. Talvez se a luta tivesse não sido interrompida ali, e às vezes por um milagre ele sobrevivesse, poderia até, às vezes, a gente ver alguma mágica acontecendo ali, mas de qualquer forma, o Joshua Venn acabou merecendo mais, né? Porque é aquilo, 2 knockdowns, ele se aproximou mais ali de acabar com a luta. Enfim, pra mim, ainda não tem os bônus aqui, né? Mas foi a melhor luta, tá? Eu gostei demais dessa luta, uma luta que realmente valoriza a proposta, né? Que é uma disputa de cinturão. São 2 dos melhores da categoria, então essa luta entregou técnica, entregou entretenimento, entregou, querendo ou não, reviravolta, superação, então eu gostei muito dessa luta e, por um lado, é legal que o Joshua Venn consiga provar o valor dele, porque muita gente não botava fé, né? Mas, enfim, muita gente, na verdade, só vai botar fé se ele ganhar do Pantoja, né? Mas aí, azar dele, né? Aqui a gente é Pantoja e vamos ver o que vai acontecer quando marcarem essa luta. O Joshua Venn, só pra deixar claro, é um cara perigoso. O Pantoja é mais completo, na minha opinião, é o melhor lutador, mas o Tatsuro Taira também era mais completo e também dava pra se considerar, no geral, o melhor lutador, né? Então, luta, é complicado, o Pantoja precisa entrar ali 100% fisicamente, 100% focado na sua estratégia e é isso, né? E a gente 100% na torcida, mas não é luta fácil, tá? Se você quer desmerecer o Joshua Venn e tal, não é uma boa ideia. A gente pode esperar sim uma luta dura, mas o Pantoja tem tudo pra trazer o cinturão de volta, tá? E na luta principal, no peso médio, Sean Strickland e Khamzat Chimaev, decisão
dividida para o desafiante. O Strickland retomou o cinturão, voltou a ser campeão e a luta, diferente da outra, foi abaixo da minha expectativa, tanto tecnicamente quanto no entretenimento, tá? Então, se eu gostei muito da outra luta, essa aqui eu não gostei tanto. Muita gente pode falar, pô, mas teve muito golpe trocado até o fim, os dois entregaram, os dois ali machucados e tal. Mas, cara, sinceramente, os dois cansaram rápido. O Chimaev já cansou no segundo round, já perdeu a distância pra dar queda. Quando entrou na queda, caiu no chão, tava morto e nem levantou, aí deixou o Strickland ficar por cima. No fim, o Strickland ganhou na luta agarrada em um round contra o Chimaev, e aí o Chimaev ganhou o round meio que trocando porrada. Então nada fazia sentido. Os dois meteram uma braba ali de provocação, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Teve até polícia em tudo que é lugar, dentro do cage, um monte de segurança, toda aquela papagaiada, tipo Manel Kape e Mokaev, e na hora que a luta começou, tocaram a luva 200 vezes e ficaram de sorrisinho, um cumprimentando o outro, e a luta foi bem abaixo do esperado, na minha opinião. Quanto à decisão, eu não acho um garfo, tá? Na verdade, eu vi, inclusive, a vitória do Sean Strickland de 3-2. Se fosse 3-2 pro Chimaev, tava tudo certo também, tá? Porque realmente tem round ali discutível, então não acho que dá pra se enxergar roubo ou garfo para nenhum dos lados. Aliás, acho que nem eles, porque você vê que o Chimaev, na hora ali, ficou com a cara normal, não reclamou nem nada. Então é isso, tá? Essa foi a luta. Por um lado, é muito bom que o Strickland vença, porque ele é um cara que acaba sendo mais divertido do que o Chimaev. O Chimaev tem mais esse estilo da luta agarrada, do controle, né? Um cara que é legal, porque às vezes ele é muito dominante, mas não é um cara que a galera curte tanto quanto o Strickland, porque é um cara mais trocador, que fala um monte de besteira, que acaba não só entregando resultados interessantes nas lutas, como ele promove muito bem, tá? Então pro UFC, apesar do personagem do Chimaev ter ali os seus fãs, o Strickland acaba sendo um cara mais midiático, mais vendável, então acaba sendo um cara mais interessante. Quanto ao Chimaev, vamos ver o futuro dele, porque realmente eu estranhei um pouco a performance, não sei se foi a perda de peso, né, aquela pesagem meio estranha, não sei se aquilo ali tem a ver, mas eu achei que ele ficou bem cansado, rendeu muito abaixo do que eu esperava. Não sei qual que é o plano dele, de novo, não sei o que aconteceu no camp, então é muito difícil falar, tá? Mas nem parecia que esse cara conseguia bater a outra categoria de peso, tá? Então, enfim, o Chimaev é um cara muito enigmático, a gente não vai saber de bate-pronto. O que a gente sabe, o fato é que ele falar de Poatan, por exemplo, como ele falava, não, porque eu vou no meio pesado atrás, não, eu vou no peso pesado atrás. Não sei se ele falou isso porque ele realmente confia que ele ganharia do Poatan, ou se porque ele já não consegue bater nem o peso médio. E outra, ele deu declarações dizendo que, pô, já ganho muito dinheiro e tal, sem nem lutar, porque não sei o que lá. Enfim, é um cara que já queria ter aposentado quando ficou doente da outra vez. É um cara meio difícil de entender. Mas o fato é, o Strickland, mais uma vez, com o seu arroz e feijão, conseguiu chocar o mundo, entre aspas, porque dava pra se imaginar assim, ele vencendo. E só pra deixar claro, essa luta, tá? Isso foi em live, não dá pra falar, ai, mentira, né? Eu tava em live e foi a fezinha que eu fiz, né? Eu falei, eu vou arriscar, eu botei menos de 3 rounds e meio, isso não aconteceu, né? Mas eu arrisquei na vitória do Strickland, porque ele pagava 4,50 ou 4,80, e no meio da luta, quando ele ganhou aquele segundo round, tava 2,80, eu acho, eu botei mais um pedação da banca ali, então suei um pouco frio, porque na decisão dividida podia dar qualquer coisa, mas quando deu a vitória do Strickland, foi de longe o meu maior lucro desse card. Então, é isso. No geral, eu gostei do card, tá? Não vou falar que foi ruim, eu acho que foi um card, acho que um 8, vai. Acho que dá pra dar uma nota 8. Eu ia puxar pra um 7, mas acho que vale uma nota 8, porque a gente teve muito nocaute, muita finalização. A luta do Josh Allen com o Tatsuro Taira, pra mim, lutão, né? Então, teve luta ruim? Sempre tem, né? Teve a do Pat Sabatini ali, teve uma performance ou outra que dá uma frustrada e tal. Brasileiros que a gente queria que ganhasse não ganharam, mas no geral, entretenimento, mesmo qualidade técnica ali e tal, apesar da luta principal ser abaixo do que eu esperava, ainda assim, muito nocaute, muita finalização, muita luta boa, então pra mim vale sim a nota 8. Só que enquanto a penúltima luta, a do Taira, eu acho que é uma nota 10 de 0 a 10, eu acho que a do Chimaev com o Strickland de 0 a 10, pô, perto da expectativa ainda, eu acho que foi uma nota 5, tá? Eu acho que foi metade ali do que eu esperava. E assim, segurando um pouco a onda, porque a vontade é de colocar um 4 de nota, tá? Então, eu não curti tanto, ainda mais pela expectativa toda, né? Não, eu vou chutar o cara na pesagem, você é um covarde, não sei o que lá. E aí os dois, né, corta daquele momento dos dois querendo se matar, pros dois de cabeça baixa ali, jab, e jab, e jab, e jab, até acabar a luta. Então, né, venderam demais, e a expectativa, e não entregou tanto, né? Então, é natural que a gente não curta tanto. Mas também é a minha opinião, né? Comenta a sua aqui embaixo. Enfim, esse foi o UFC 328, nota geral no card, então, coloquei aqui uma nota 8 e eu quero saber a sua. Comenta aqui. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!